Eu começo hoje esse papo contigo de uma maneira diferente do que tu tá acostumado ou acostumada por aqui, porque geralmente a gente fala do Inter, eu trago muitas informações em relação ao nosso Colorado. Mas hoje eu começo de uma maneira um pouco diferente, porque nós temos uma verdadeira bomba no mundo do futebol. Uma bomba no futebol brasileiro, envolvendo dois grandes nomes do nosso futebol. Eu tô falando de Romário, baixinho, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, mundialmente conhecido e hoje senador, e também de Marcos Braz, dirigente importante do Flamengo e vereador no Rio de Janeiro. Isso porque ambos estão sendo investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal por suposta corrupção. É isso mesmo. Ambos estão sendo investigados por suposto esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro. Sim, neste momento, Romário e Marcos Braz estão na mira não somente da Polícia Federal, mas também do Ministério Público Federal. As investigações começaram após a delação premiada do empresário Marcos Vinícius. Foi esse empresário, em uma delação, nesse acordo que fez de delação premiada, que envolveu os nomes então do Marcos Braz, dirigente do Flamengo, e do Romário, um dos maiores nomes da história do nosso futebol e hoje senador da República. Conforme esse depoimento, conforme essa delação, o esquema funcionava basicamente da seguinte maneira. O Marcos Braz basicamente seria o responsável por recolher o dinheiro desviado indevidamente. E esse esquema envolveria, segundo essa delação, deixar bem claro, segundo o delator, envolveria supostamente uma ONG feita justamente para favorecimento ilícito do Romário. Isso quem diz é este delator, nesta delação premiada para a Polícia Federal, que Marcos Braz seria, portanto, esse cara que recolhe o dinheiro, que pega o dinheiro desviado indevidamente de recursos públicos, envolvendo esta ONG para enriquecer o Romário. Supostamente, deixar bem claro, isto é o que está sendo investigado após a delação deste empresário lá no Rio de Janeiro. Ainda segundo o delator, isso aconteceu entre janeiro de 2015 e março de 2016, justamente o momento em que o Marcos Braz estava à frente da Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro. Detalhe, cargo este ao qual ele foi indicado pelo Romário. Então esta seria a ligação entre essas duas figuras, sim, importantes do futebol brasileiro. Repito, um dos maiores nomes da história do nosso futebol, tetracampeão mundial, talvez o melhor centroavante que nós já tivemos no futebol brasileiro, e hoje também o dirigente do maior, ou um dos maiores ao menos, clubes do futebol brasileiro. Um suposto esquema de corrupção envolvendo Marcos Braz e Romário. Investigação essa que está acontecendo com a Polícia Federal e também com o Ministério Público Federal. E cabe ressaltar que o Romário também, além de ser senador, hoje ele é o relator da CPI das apostas esportivas. Portanto, ele hoje é o relator da CPI que investiga irregularidades envolvendo apostas esportivas no Brasil. E sim, nós ainda não temos a confirmação de que realmente o Romário cometeu crime. É uma investigação conforme uma delação. Mas eu acho que o mais adequado neste momento seria afastar o Romário deste cargo de relator de uma CPI tão importante. De uma CPI que justamente apura a possibilidade de fortes corrupções no futebol brasileiro. Nós não podemos ter como relator de uma CPI tão importante para o futuro do futebol brasileiro uma pessoa que está sendo investigada justamente por corrupção. Repito, nós não temos a confirmação. Ainda não ficou realmente provado que o Romário cometeu o ato de corrupção, mas é uma acusação muito forte, vindo de uma delação premiada. Então, ao meu ver, mesmo que ainda não haja uma confirmação, não é razoável manter o senador, hoje senador Romário, como relator de uma CPI que justamente apura corrupções no meio do esporte. Mas é essa a bomba
dessa segunda-feira para começar a semana. Romário e Marcos Braz acusados de corrupção, sendo investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. E óbvio que eu não poderia encerrar esse papo contigo sem falar do Internacional, afinal, nós falamos, eu te informei sobre o que está acontecendo no âmbito do futebol nacional, mas a gente tem que falar do nosso Colorado, afinal, o Inter volta a campo amanhã, que saudade que a gente tava, né? Volta a campo amanhã na Arena Barueri contra o Belgrano, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. A informação divulgada pela TNT Esportes agora há pouco é de que Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é quem tá bancando tudo do Internacional lá em São Paulo. Lembrando, repito, o Inter joga amanhã na Arena Barueri, mas já trabalha com outros estádios mais próximos do Rio Grande do Sul, até aqui no estado. Mas, segundo a TNT Esportes, a Leila Pereira está bancando, em um ato de solidariedade, a hospedagem de toda a delegação do Internacional. Ela estaria bancando, então, todos os custos envolvendo essa partida contra o Belgrano. E mais, ainda conforme essas informações, o Inter também não vai pagar o aluguel da Arena Barueri. Então, segundo as informações da TNT Esportes, há neste momento este ato grande de solidariedade. Lembrando, o Palmeiras, antes dessa paralisação do Campeonato Brasileiro, já havia emitido uma nota oferecendo a sua estrutura. Falei sobre isso por aqui. Oferecendo a sua estrutura para o Internacional treinar e inclusive atuar, jogar. Então a informação que nós temos agora é que a Leila Pereira tá fechadaça com o Internacional neste momento e bancando todos os custos, todos os gastos do Inter nessa passagem pelo estado de São Paulo. Uma informação muito bacana. Embora eu tenha ficado na bronca com o Palmeiras por ter votado contra a paralisação do futebol brasileiro, achei um ato egoísta, achei um ato ruim, não gostei da maneira que se posicionaram, falei sobre isso contigo por aqui, mas confesso que achei muito bacana esse ato da Leila Pereira de estar bancando os custos do Internacional, conforme as informações da TNT Esportes. E cá entre nós, né? Se a Leila também quisesse ser patrocinadora do Internacional, quisesse ser uma das investidoras do Internacional, cairia muito bem. Porque, olha, o que o Palmeiras mudou, o que o Palmeiras cresceu depois que a Leila chegou, é um negócio fenomenal. Seria muito bem-vindo por aqui. Quem sabe agora abra uma brecha, se abra um caminho para estreitar essa relação. Lembrando, a Leila tem uma relação muito boa com o presidente Alessandro Barcelos. Mas enfim, aí já não é mais informação, é só uma hipótese que eu tô aqui conversando contigo. A informação é que a Leila Pereira, conforme o TNT Esportes, tá bancando os custos do Internacional nesse momento. E antes da gente encerrar esse papo, comenta por aqui o que tu achou dessa informação envolvendo Romário e Marcos Braz. Uma bomba, achou? Não achou? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E dessa decisão da Leila Pereira, desse ato dela, tu acha bacana? Ou é o mínimo que pode fazer depois de votar contra a paralisação do futebol? Comenta por aqui. Vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E eu sempre reforço no final de cada vídeo, tu é colorado, não conheceu o canal? Pô, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!